Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Terabyte. Eu sou o PH, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você já vai deixar o seu like e se inscrever aqui, que é muito importante, óbvio. O like para você dizer que tá gostando dos conteúdos que a gente tá trazendo para vocês e se inscrever para você não perder nenhum desses conteúdos e ainda melhor, aproveitar nossas lives de promoções que acontecem toda terça e toda sexta às 2 horas da tarde aqui mesmo no YouTube, tá? E também para não perder nossas promoções. Caso você queira montar o seu PCzão, fazer aquele upgrade, lá é o lugar certo, perfeito? Ou aqui também, perfeito? E hoje falaremos de um assunto aí que é muito pertinente. Por quê, né? Como eu falei, eu apresento as lives aqui da Tera também e muita gente vem perguntar dessas duas placas de vídeo, né? Porque elas sim são aí um dos marcos que a gente tem em modelos de placas de vídeo. Estamos falando da RX 7600 e da RTX 5050. Placas de vídeo aí que basicamente desempenham uma ao lado da outra, né? São placas de vídeo bastante equivalentes, porém aí temos a data, né, de lançamento, que já vamos começar a falar aqui da RX 7600. A data de lançamento dela foi dia 24 de maio de 23, ou seja, 3 anos atrás. Uma placa de vídeo aí que tem os seus 8 GB de VRAM e para rodar tudo no Full HD é perfeita até os dias atuais, tá? Então por isso que muita gente ainda vem perguntando da RX 7600, que sim, marcou aí bastante o mercado do hardware, né, pelo seu custo-benefício. Antigamente a gente conseguia achar ela até R$ 1.200, isso era inimaginável, cara, uma placa de vídeo para rodar o que você quiser com 8 GB de VRAM no Full HD, por esse preço, era excelente, né? Então temos aqui o modelo da RX 7600, vamos até falar um pouquinho ali, né, do consumo dela. Então ali o TDP dela é de 165 watts e de fonte sugerida 450 watts, então uma fonte até intermediária, né, no uso de energia. A gente pode ver aqui, né, que como estamos falando basicamente de um duelo da RTX 5050 com a RX 7600, temos aqui a performance relativa nos gráficos dela, a 5050 sai 3% a mais só aí, né, na potência, no gráfico de performance relativa, né, do poder bruto ali, a 5050 tem 3% a mais apenas de ganho, né, sobre a 7600. E já falando desse poderio bélico da 5050, vamos falar dela, né, 8 GB de VRAM também, uma placa de vídeo que saiu agora, né, um ano atrás, basicamente, 1º de julho de 25, uma placa de vídeo que muita gente está pedindo até mesmo, né, nesse lugar aí do mercado de ser substituta da 7600. Já falaremos um pouquinho melhor sobre isso também, perfeito? Então aqui, como eu falei, 8 GB de VRAM e aqui é meio que o pulo do gato da 5050, uma placa de vídeo que é 3% mais potente, né, ali em relação ao gráfico que a gente tá vendo, porém com um consumo bem mais baixo, 130 watts que ela consome e fontes sugeridas aí de 300 watts. Então a placa de vídeo consome pouquíssimo para ter um excelente desempenho no Full HD. E já que estamos falando de desempenho, vamos ver alguns testes aqui, alguns benchmarks, perfeito? E olha aqui, temos Clair Obscur, né, Expedition 33, um dos jogos aí mais premiados dos últimos tempos. Cara, rodando na 5050 50 FPS, né, numa média ali de 51, e a 7600 52 FPS numa média. Lembrando que os presets aqui estão tudo no alto, então tá tudo estralando e as duas aí estão se comportando bem ali nessa média de 50 FPS, né? Ambas ali utilizando quase 100% da sua capacidade, né, de VRAM ali e da porcentagem até de uso, então elas se equiparam bastante aí nesses jogos mais atuais até. E vamos ver aqui também, aqui já vemos um pouco da discrepância do poder da atualidade do hardware, né, do físico em si. Aqui a 5050 tem uma ligeira vantagem, com 100 FPS aí de média na 5050 rodando GTA V, lembrando com os presets tudo no alto também, com diferença aqui da 7600 rodando a 74, 78 ali numa máxima, né, de 83 FPS. Então você consegue ver que tem sim uma diferença até de potência, até porque de tecnologias, que óbvio, a gente tem que colocar isso um pouco em conta no balaio, né, enquanto as RX 7600 contam do UFSR, que ainda tá tendo bastante atualização desse software, né, para ajudar em relação ao upscaling, né, você ter mais gráficos mais bonitos e até mais FPS na sua tela, enquanto o DLSS já está concretizado no mercado, já com o DLSS 4.5, que já tem uma grande vantagem aí em questão de software, né? Então se a gente levar a esse lado da Nvidia e das AMD Radeon também, tem que ser levado em consideração. E vamos ver aqui, né, no último jogo Tira Teima, também temos
Cyberpunk RTX 5050 com uma média de 67 e RX 7600 numa média de 60. Então você consegue ver que, óbvio, em alguns jogos a RTX 5050 vai ter um pouco mais de vantagem, até fica naquela margem ali daqueles 3% mesmo, né? Como tem naquele gráfico de performance relativa em relação a 7600. Mas agora é o ponto que a gente tem que sempre levar em consideração. Atualmente, rapaziada, a RX 7600 está tendo aí uma defasagem, né? Porque elas foram paradas de fabricar e estão sendo descontinuadas, ou seja, modelos que tem agora são possivelmente os últimos que a gente pode ver no mercado aí em questão de alguns meses. Pode ser que sim, a 7600 não esteja mais à venda como nova, perfeito? Então, óbvio, no mercado ali de usados você vai conseguir até achar, mas a 7600 não foi publicado nada ainda de descontinuação dela, mas por tempo de mercado e até novas tecnologias, né? Já temos aí as 9060 XT saindo a 7600 do lugar, veio uma 9050 da AMD Radeon, uma 9060 sem o XT ali, para talvez ocupar esse lugar que a 7600 tem no Full HD, uma das grandes rainhas do Full HD, diga-se de passagem, né, que sim se consolidou no mercado pelo seu custo-benefício, e hoje ela se encontra basicamente, rapaziada, no mesmo preço aí, tanto a 7600 quanto a 5050. Aqui no nosso site, ao vivo, você consegue ver que uma variabilidade ali de 100, 200 reais, você consegue levar uma RTX 5050 ao invés de pegar a 7600. Óbvio, é uma opção sua, né? Você pode ali optar até por alguns modelos diferentes de 7600, que são até um pouco mais baratos, e outros até da RTX 5050, que são mais caros, mas também leve em consideração as tecnologias mais atuais, a engenharia mais atual também ali da NVIDIA, no caso de uma placa de vídeo para o Full HD. Temos essas duas belezinhas, então, 7600 e 5050. E para você, qual o seu veredito? 7600 vale mais ou vale a pena pagar um pouquinho mais na 5050 e ter uma placa de vídeo um pouco mais atual, com software mais atuais e até com engenharia mais atual? O que você acha? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E, obviamente, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não fez isso. Tô de olho, viu? Então, um beijo e um abraço e até a próxima.